Bom, então vamos pegar a equação do terceiro grau. Você começa, vou começar com uma equação do terceiro grau, já vou colocar o termo de maior grau com coeficiente 1, x3 mais ax2 mais bx mais c igual a zero. Vou usar frequentemente, né, vamos dizer, a mais b ao cubo igual a 3 mais 3 a2b mais 3a b2 mais b3. E, bom, aqui tem uma primeira manipulação que a gente pode fazer, que é tentar eliminar esse termo de segundo grau. A gente tenta fazer alguma coisa assim, x igual a, sei lá, z mais alguma coisa, mais alfa, talvez. Aí isso vai dar z3 mais 3 alfa z2 mais 3 alfa 2z mais alfa 3 mais az mais a alfa az2 mais a alfa 2 mais 2 a alfa z mais b z mais b alfa mais c igual a zero, né? E a gente quer eliminar o termo em z2. Está aqui, né? Então a gente quer que 3 alfa mais a igual a zero. Então alfa igual a menos a sobre 3 resolve para nós. Então é possível, se você fizer aqui z menos a sobre 3, a gente vai chegar a uma equação em z que não tem termo do segundo grau. Então, não me interessa tanto o detalhe aqui, mas é saber que uma equação do terceiro grau pode ser, sem muito problema, colocada na forma z3 mais pz mais q igual a zero. Essas letras aqui são meio tradicionais nessa fórmula. E, bom, agora vamos ver o que a gente faz. Tem uma primeira, vou fazer uma primeira observação, que é o seguinte, como a mudança que eu fiz é só subtrair um número, é claro que se a primeira equação tinha 3 raízes reais, essa aqui continua tendo 3 raízes reais. Agora a questão, quando é que isso aqui tem 3 raízes reais diferentes? Vou fazer um desenho, assim, um gráfico disso aqui, pensando que P e Q sejam reais. P e Q reais, vamos imaginar. Então, olha, você tem Z3 é uma coisa assim, né? O gráfico, né? A Z ao cubo, você vai, ele entra aqui assim, tangente à horizontal. Quando você soma PZ, se PZ é uma coisa assim, se P for positivo. Se você somar PZ, isso vai ficar alguma coisa assim, se P for positivo. E agora somando Q, somar Q é só deslocar o eixo horizontal, vai ter uma raiz só. Então, bom, o P vai ter que ser negativo, né? Se o P for negativo, você vai ter... você vai somar esse que faz assim com o PZ que vai ser assim, e aí você vai subir aqui, vai descer para zero e vai subir de novo. Tem uma simetria. E agora você soma Q. Somar Q é mexer com o eixo. Quer dizer, se você somar um Q acima desse valor, acabou, não tem mais 3 raízes, só vai ter uma.
Se você somar um Q abaixo desse valor, também vai ter uma raiz só. Então o Q tem que estar entre essas duas corcovas aqui. A questão é como é que a gente determina quem são esses números. Então, olhando assim, ó, o que eu posso dizer é que aqui a tangente ao gráfico tem que ser horizontal, né? São pontos, aqui é um cume, aqui é um vale. Então, se eu souber calcular a tangente em qualquer ponto aqui, e impor a condição para que ela seja horizontal, eu consigo determinar quem são esses pontos, quem são esses valores. Isso se faz basicamente da seguinte maneira. Pensa assim uma curva, né? Se eu quiser a tangente nesse ponto, digamos aqui, eu pego o ponto P, eu pego um outro ponto Q aqui, traço a secante, e agora faço o ponto Q andar para o ponto P, de maneira que essa secante vai andando aqui, no limite vai ficar tangente. Então, eu vou tentar fazer isso. Fazer a conta, né? Eu vou observar também a seguinte coisa, né? Enquanto essa tangente não for horizontal, né, se eu olhar aqui, se eu fizer uma variação, pensando na reta aqui, não na curva, eu vou até tirar a curva. Né? Quando eu faço uma reta, se eu pegar aqui um x, pegar aqui x mais delta x, aqui eu tenho o delta y correspondente. Então, esse delta y sobre delta x é a tangente desse ângulo. É claro que a reta vai ser horizontal quando o delta y for zero, portanto, o delta y sobre delta x for zero. Agora, como é que eu calculo esse delta y sobre delta x da tangente? Eu posso obter assim, ó. Eu pego a curva, pego aqui o x, pego o x mais delta x, aí o da secante é isso aqui. Como é que eu calculo? Bom, aqui eu tenho f de x, aqui eu tenho f de x mais delta x. Então eu faço f de x mais delta x menos f de x, é o delta y, e divido por delta x. Isso dá essa inclinação dessa aqui. E aí eu faço, para fazer esse ponto agora, caminhar para cá, eu faço o meu delta x tender a zero. E vejo se eu consigo calcular o limite disso daqui. O que vai acontecer, né, no caso dessa função aqui? Bom, o delta x aqui vai ser delta z. Né? Então eu vou fazer z mais delta z ao cubo mais p z mais delta z mais q, isso aqui é o valor da função em z mais delta z, vou subtrair o que? Z ao cubo, pz e q, e vou dividir por delta z. Bom, esse q já acabou. O pz, ó, aqui, corta com esse z. Então, eu já tenho um p delta z livre aqui. E esse z3, ó, isso aqui é z ao cubo, mais 3z ao quadrado delta z, mais 3z delta z ao quadrado, mais delta z ao cubo. Então, esse z ao cubo corta com esse daqui. O que sobra são esses caras aqui, isso aqui acabou,
né? Então sobrou isso mais P delta Z. Acabou tudo aqui embaixo. Todo mundo aqui tem delta Z. Porque o meu problema é o quê? Eu estou dividindo uma coisa que tende a zero por outra coisa que tende a zero. No limite vai dar zero sobre zero. Só que eu posso olhar para isso antes de fazer o delta Z tender a zero, eu posso cancelar, né? Aproveitar enquanto ele é ainda diferente de zero e fazer isso. Então o meu quociente vai dar 3z ao quadrado mais 3z delta z mais delta z ao quadrado mais p. Não tem mais delta z embaixo. Agora, o que acontece quando delta z tende a zero? Bom, isso aqui tende a zero. Isso aqui também tende a zero. Esse aqui fica parado, esse fica parado. Então, a inclinação, quer dizer, esse número que é da inclinação da reta, quer dizer, a tangente do ângulo da reta, em qualquer ponto aqui vai dar, né? Se eu pegar aqui a tangente, aqui é o ponto Z, aí eu tenho que a tangente, quer dizer, o tangente do ângulo, né? Tangente desse ângulo aqui, tangente de θ igual a 3z ao quadrado mais p. O que vai significar que nesses pontos aqui eu quero que esse valor seja zero. Então, nesse ponto aqui, eu tenho que ter 3z ao quadrado mais p igual a zero, e aqui também 3z ao quadrado mais p igual a zero. E aí, com isso, eu tenho o valor de z. Repara que o p é negativo, então vou poder extrair raiz quadrada. E eu tenho os dois valores, esses dois valores aqui, e aí eu tenho uma desigualdade. Quer dizer, envolvendo p e q, eu tenho uma desigualdade. É alguma coisa envolvendo 4... não sei se é 4P2, mas 27Q3, uma coisa assim, 4 e 27 são os coeficientes, P2 e Q3, vai ter uma desigualdade, que isso aí vai ter que ser menor que zero. É uma desigualdade assim, uma coisa assim, menor que zero. Vocês podem fazer essa conta depois, explicando como é que funciona, né? E aí, tudo bem, então, se tiver 3 raízes diferentes, vai ter que satisfazer essa desigualdade. Bom, agora como é que a gente resolve essa equação? Bom, tem diversas maneiras de fazer, tem uma lá como exercício que envolve criar um cubo de verdade. Vou fazer... tem uma outra substituição, essa meio macetosa, que eu também não sei de cor, que é fazer Z igual a W, eu acho que é alguma coisa Z igual a W menos P sobre 3W, eu acho, uma coisa assim. Isso aí claro, aí depois que se tem a equação, milhares de pessoas, milhares não digo, mas vários matemáticos meteram a colher aí. Um teve essa ideia, né? E aí você faz essa substituição e acontece um verdadeiro milagre, né? Você fica aqui com W ao cubo, depois você tem menos 3W ao quadrado vezes isso, né? Então aqui você vai ter menos PW, né? Porque aqui o W ao quadrado corta com esse W, fica W, tem o 3 com o 3, depois você tem mais, aí você tem P2, W2, também aqui, aqui tem W, então vai dar mais P,
P sobre 3W, não é isso? Tá? Porque aqui daria P ao quadrado, né? P ao quadrado sobre 9, mas tem um 3, então fica P ao quadrado sobre 3, teria W, teria W em cima e W2 embaixo, né? P2 sobre 3W, menos P ao cubo sobre 27 W ao cubo, aí depois tem mais PW, menos P2 sobre 3W, mais Q igual a zero. É realmente miraculoso, né? Porque esse aqui corta com esse, e esse aqui corta com esse. E aí você tem W ao cubo, que se você multiplicar por W ao cubo, você vai ter W ao cubo ao quadrado, mais Q W ao cubo, menos P ao cubo sobre 27 igual a zero. E aí isso é uma equação bicúbica. Dá para resolver, achar W ao cubo, extrair raiz cúbica e chegar à solução. Agora que a gente sabe números complexos, inclusive, né, o W ao cubo, o número que você achar para W ao cubo, ele tem 3 raízes cúbicas. O problema meio esquisito é que, na verdade, se você fizer a conta, cada uma dessas raízes cúbicas vai dar um par de valores Z, mas esses valores Z têm, na verdade, 3 pares em que o valor é igual. Então, no fim, ficam 3 raízes. E aqui também, para isso ter solução, né, você vai ter que ter aqui o Q2 mais 4P3 sobre 27, vai ter que ser, se você quiser que isso tenha alguma solução real, isso aqui vai ter que ser maior ou igual a zero. Né? Que significa que 4P3 mais 27 Q2 vai ter que ser maior ou igual a zero. Ocorre que esse bicho aqui, agora eu sei, porque será mais fácil, mais rápido de fazer, né? Esse aqui era exatamente 4P3 mais 27 Q2 menor que zero. Então, visto com os olhos de hoje, acontece fatalmente isso. Se você analisar essa equação, não devia até o fim, mas se fizer aquela análise que eu comecei, exigindo que tinha 3 raízes reais distintas, essa desigualdade vai aparecer. E na hora de resolver isso dentro do campo dos números reais, essa desigualdade vai aparecer. Como elas são contraditórias, o cara chega e diz, caramba, quer dizer, toda vez que você partir de uma equação boa, você vai chegar numa raiz quadrada, num número negativo. E aí ou você para, ou você diz, vamos lá, faz de conta que esse número existe, vamos fazer as contas. Então, é assim que começam os números complexos.